Pode começar? É assim, ó. E eu vou ficar rindo. Podemos começar, Terence. Claro. Boa tarde, boa noite pra vocês. Já começamos o programa, tá? Gente, eu só tô rindo hoje, porque... A gente começou assim porque o assunto hoje é o metal. E a O metal? O metal. E a gente não poderia começar com outra voz, senão a voz gutural que Max Cavaleira nos ensinou como é que se faz. E que é predominante em 99,8% das bandas de metal. Vocês sabem por quê? Caramba, Aí, agora né? tá aí. Puxa, Por ninguém que essa pesquisou? voz, né? Por que essa voz? Por que essa voz? Alguém achou que era a voz do demônio, né? Então sobre isso... Se você souber, por favor, nos conte. Cara, será que as bandas de metal tem a ver com aquela história do exorcista, e daí, porque tem aquela, né? Pode ser que tenha a ver com exorcista, Então, aquela eu quero, voz eu quero e tal. saber uma explicação científica. Eu não sei Eu se... não quero isso. Não é quero bem a devaneios. explicação científica que eu vou dar, não. Mas assim, tem um professor, Idelber Avelar, ele é PhD em Literatura e Estudos Culturais, autor do artigo Heavy Metal Music in Post-Dictatorial Brazil, Sepultura and the Coding of Nationality in Sound. Olha só. Enfim. Nossa, né, gente? Uau. Ele fez uma... perguntaram pra ele se existe uma relação entre o Clube da Esquina e a cena metal de BH. Porque assim, a gente puxou o assunto metal pra falar da cena metal de BH até em função de um evento que a gente vai falar daqui a pouco. Fosse pra falar do Clube da Esquina. Não é. O Clube da Esquina e o Heavy Metal compartilham uma relação com a iconografia cristã de Minas Gerais, mas a tomam em sentidos contrários. Milton tentava reapropriá-la para uma política fraternal e emancipatória, pensemos em discos como Sentinela e Missa dos Quilombos, enquanto o Heavy Metal usaria uma estratégia oposta, esvaziaria essa simbologia de todo significado, revirando-a pelo avesso e submetendo-a ao furor do satanismo. Olha só que legal isso que ele escreveu. Faz um pouco de sentido e daí vem a história de eu acho que a voz satanismo, deve ser por isso. a voz gutural, enfim. Outra pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês. Manda. Por que será que Belo Horizonte tem tanto metaleiro? Essa é a Porque pergunta isso de é $1 muito milhão legal, né, dólares. gente? Isso é muito legal. Essa é a pergunta de $1 milhão e eu andei olhando e tal. Se alguém tinha uma resposta pra isso, é claro que ninguém tem uma resposta definitiva, né? O meu palpite é que tem a ver com as próprias montanhas. Porque se você pensa na música do Rio de Janeiro, você pensa em reggae, você pensa em coisas mais climáticas e tal. São Paulo já é muito parecido com Belo Horizonte, inclusive tem uma cena de heavy metal muito forte em São Paulo, tanto parecida bem parecida com a de BH, né? Então eu acho que é a coisa da metrópole urbana sem uma válvula de escape, né? Tem uma outra... Vamos ver a sua outro teoria. achismo, na verdade, outra teoria, que é o seguinte: nos anos 80 a gente teve aquele boom do rock nacional, a gente vinha dos anos 70 com o Clube de Esquina, que foi, né, que todo mundo no Brasil e uma boa parte do mundo conheceu, e nos anos 80, enquanto bandas de todo o Brasil aconteciam de alguma forma, né, do Sul, rock gaúcho, bandas de Brasília, aquela história toda, quais as bandas que a gente projetou? A princípio, nenhuma. As bandas estavam na incubadora, né? O Skank na incubadora do Pouso Alto, o Pato Fu na incubadora do Sexo Explícito e tal lá. Qual que foi o movimento, a coisa meio espontânea e legítima que surgiu? O metal, cara. A galera que tava, tipo assim, né, renegada ali a segundo plano mesmo. E aí encontraram a Cogumelo, que é uma gravadora. Aí entra aquela história do Barcinski, que ele fala que a palavra André Barcinski, jornalista, que ele já falava, acho que no Barulho, né? Porque ele lançou o primeiro livro, o Barulho. Que era, pra você falar em cena, você tem que ter todo um conjunto de coisas acontecendo, né? Uma gravadora, uma loja, bandas sendo formadas e uma coisa tudo movimentando, né? Uma coisa puxando a outra, assim. E a gente tinha, porque a loja da Cogumelo era um ponto de encontro para todo mundo que gostava daquele tipo de som. Aliás, assim, eu tenho um pensamento, uma lembrança do metal, assim, me perguntaram, o que te lembra o heavy metal em Belo Horizonte, até antes de conhecer o Sepultura e tudo mais.
aquele bando de maluco vestido Na umas porta capas do cogumelo. pretas, tomando vinho barato em copo de plástico na porta da Augusto de Lima. Sábado né? à tarde. Exatamente. Eu me lembro. Essa é a cena. O Essa é Silvio, outra cena, né? Silvio Gomes, Bibica, Bibica. que foi, né, grande amigo nosso, que trabalhou com Sepultura, hoje é um dos maiores diretores de palco do mundo até. Ele vai um pouco nessa linha, né? Eu achei também uma declaração dele, ele falando que a gente na década de 80 corria mais atrás. Ninguém fazia show. Então, resolvemos fazer banda e fazer show. Foi quando surgiu a cena. É um pouco isso, Legal. né? Não tinha nada, as coisas não... Essas bandas todas que você citou estavam sendo gestadas ainda, não estavam aí, então... O que os moleques gostavam? Gostavam de som pesado. Tem isso também. O adolescente gosta de som pesado. E uma galera que não esperava nada, era tudo muito na raça. As outras bandas, igual eu citei, né? O pessoal do Pozual e tal, tinha essa história de querer estourar, de fazer sucesso. Tinha já esse pensamento, essa visão pop de alguém numa gravadora, vir, tanto que deu certo para algumas bandas, né? Agora, no metal não, os caras faziam assim, tem show, acho que do começo da Sepultura, que era famoso na caixa, de dar um tarol, prato, do jeito que dava, os caras se encontravam, era bem na tosqueira, e foi funcionando. Até que tem essa história também, de, às vezes a gente não sabe por que o Milton Nascimento nasceu em tal lugar, o Jeff Buckley em outro. Cara, o Sepultura nasceu aqui, podia ter sido na Noruega, enfim, né? A gente combinou dos caras darem muito certo uma banda que... Eu vi um show do Sepultura no Pop Rock. Veja você, hein? E eu me lembro que eu olhei e falei, gente, eu não sou uma pessoa metal, nunca fui, né? Mas eu fiquei tão Impressionada? tão impressionada, eu fiquei tão... acho que a palavra é essa mesmo, mas assim, eu achei um showzaço. Não é uma experiência? É uma experiência. É uma experiência. Mas eu não queria falar que é uma experiência, tipo, folclórica, assim, sabe? Uma coisa... Não, é realmente muito legal. Impactante. É impactante. A palavra é essa, é impactante. Eu saí de lá, assim... Sabe? Quando você fala, vou ver um pedacinho só pra ver a Sepultura, deixa eu ver um pedacinho. Gente, quando eu vi, eu tava vendo o show inteiro e achando maravilhoso. O meu disco daquela época continua e sempre será o disco do Kamikaze, que é um disco de heavy metal, não é de thrash. Eu nunca fui um consumidor de thrash metal. Já vi inúmeros shows, né? Inclusive do Slayer, de uma porrada de bandas de Crisium, etc, etc, etc. De metal indo pro mais extremo, né? Do thrash ainda talvez até pra mais. E o que eu sempre achei, assim, embora eu nunca tenha sido um ouvinte, um consumidor, assim... Os shows dessas bandas sempre me interessaram. Eu acho que essas bandas, os shows são sempre muito bacanas. Sempre souberam assim. fazer Então tem a ver muito, com né? isso que Tem você a ver, tem. também com essa sua impressão. É muito impactante. E o Bibica fala nessa mesma declaração que o rolê, vou usar um termo de hoje para falar de uma cena da década de 80, né? O rolê era completamente diferente porque todo mundo topava. E aí ele fala que assim, hoje a gente... Quantas vezes você ouve as pessoas reclamarem, não vou porque tá frio, porque minha unha quebrou, não sei o quê. Nessa época, nessa cena, não tinha dessa não. Todo mundo se encontrava e todo mundo ia nos shows das bandas daqui e nos shows das eventuais bandas gringas que tocavam aqui. Eu me lembro de um que eu acho que foi um marco para Belo Horizonte, que foi o show do Venom. Nossa, esse foi um marco. Venom e Exciter com a abertura do Sepultura. Não foi o Mineirinho? Foi no Mineirinho. Mineirinho, Foi o que, imagina, duas das bandas de metal mais em voga naquela época, né? Vieram tocar aqui. Isso era uma coisa que não existia, né? Não acontecia isso. Ninguém vinha tocar em Belo Horizonte, né? E eu me lembro de ver todos esses caras lá. Não só pelo fato do Sepultura estar abrindo o show, mas eu me lembro de todo mundo lá, de toda essa cena. As pessoas realmente iam, se frequentavam. É o público mais fiel. É o público mais fiel que existe. É um público super fiel. E a gente está falando de uma coisa da década de 80, mas vamos transportar para os dias de hoje. Ainda é uma cena autossustentável. Tem shows, se você olhar no próprio esquemanovo.com.br, você vai achar shows de metal todas as semanas, em casas específicas, e a gente pautou isso até em função de um evento, né? De um festival que vai acontecer agora. Com 5 M's. Com 5 M's, né? É o Monsters of Metal e Mostra Metal em Minas. É o MMMMM 2017. Pega capetão. Maravilhoso, gente. Ai, maravilhoso! Todas as informações estão no esquemanovo.com.br, mas eu vou pegar só uns highlights aqui, que vai ter a abertura com o documentário.
o Ruído das Minas, que foi feito pelo Felipe Sartoreto. Um abraço, Felipe. Que é um documentário que foi... É engraçado que o Ruído das Minas é um documentário que foi feito como trabalho de conclusão de curso do Felipe, né? E é hoje considerado o documentário definitivo dessa cena, porque ele conseguiu entrevistar todo mundo e traçou uma timeline muito bacana mesmo. Inclusive, esse documentário foi exibido pela MTV e está inteirinho no YouTube, se todo mundo quiser ver, né? E tem um outro curta-metragem chamado Mulheres no Metal. Sensacional. Mulheres no Metal, que traz relatos de integrantes de bandas precursoras do metal feminino no país, como a mineira Placenta e as brasilienses Valhalla e Flamea. Entre outras coisas, né? O documentário da Cogumelo. Do Ganga, da banda do Cerrado, isso, né? Metal do Cerrado. Também. E tudo vai terminar com um evento que é o Monster of Metal BH, que vai ter Kamikaze, Holocausto, Witchhammer, Sex Trash, Sagrado Inferno e a abertura da banda Sepulchral Voice. Isso vai ser no Stonehenge. Todas as informações, de novo, esquemanovo.com.br. O metal que nos proporciona também alguns dos melhores nomes de bandas, né, da história. Só essas que eu já falei aqui, né? Só essas que eu já falei aqui já são alguns. Agora, não só nomes de bandas, como logomarcas também. Outro dia, eu vou contar esse caso rapidinho. Tem um evento, eu não sei se já aconteceu, ia ter um evento de metal ali na Autêntica. E eu tava lá na Autêntica, lá na porta, olhando o cartaz do evento. Eu vou ver, inclusive, se eu acho esse cartaz para mostrar para vocês aqui agora. E a gente ficou horas ali, olhando para aquele cartaz, tentando imaginar qual era o nome da banda que estava se apresentando. Era um evento de Doom Metal, se não me engano. A gente ficou olhando e a gente não descobriu qual era o nome da banda. Se tivesse cedilha, então, aí que você não vai descobrir. Depois eu fui olhar no Facebook, mas eu não vou contar para vocês. Eu quero que vocês procurem. Esse cartaz deve ter aqui. Eu vou mostrar esse cartaz para vocês. A gente está mostrando aqui. Quero que vocês procurem e falem pra gente qual é o nome da banda do evento, porque a logomarca é sensacional. É quase impossível você descobrir, certo? Então é isso. Já foi? Ok, vamos nessa? O Xande já tá falando assim pra gente ir, que já estouramos o tempo. Assim, gente, hoje é assim que despede, ó. www.esquemanovo.com.br Até.